Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 22, que fala assim. Então o Senhor ordenou a Moisés, dissesse aos israelitas o seguinte: Vocês viram que lá do céu eu lhes falei, não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los, ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Façam um altar de terra para mim e em cima deles ofereçam suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui Deus está nos deixando duas situações importantes. Primeira, a gente não fazer ídolos. O que isso quer dizer? Que Deus é suficiente na nossa vida, ok? Mas o que isso quer dizer na prática? Que a gente não precisa, não há necessidade, não tem um porquê você ter junto de você imagens, estátuas, sejam elas de madeira, de bronze, de ferro, de pedra, entende? Não atribua a Deus a artefatos e nem a objetos, porque Ele não está nisso, ok? A palavra, se você pegar para começar a ler a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, você vai ver que Deus abomina, entende? Deus abominou o Novo Testamento, o Antigo Testamento todo, pessoas que veneravam deuses de pedra, veneravam deuses de bronze, veneravam deuses de madeira, veneravam deuses. Então, quando ele fala assim de deuses, ele está se referindo a artefatos que as pessoas, de alguma maneira, pegavam aquilo ali, depositavam Deus ali, limitavam Deus naquele artefato ali e adoravam aquele artefato ali. A sua adoração, a sua veneração precisa ser para Deus. Mas você não precisa venerar nem adorar nada que venha arremeter ou configurar aquilo ali como sendo Deus. Deus, você tem acesso a Deus através da sua fé. A sua fé é a ponte que liga até Deus, que fortalece em Deus, que faz acreditar que Ele existe. O que é a fé, gente? A fé é a gente acreditar em algo que não existe, porém a gente sabe que a gente acredita, a fé é a gente não ver algo e acreditar que existe. Entende? Deus a gente não vê, mas a gente sabe que Ele existe. Então, Deus trabalha na nossa vida por intermédio da fé. Quando você venera algo, quando você venera um objeto, quando você venera um artefato, você está depositando uma fé naquilo ali que você está venerando. Na sua cabeça, na sua imaginação, você está venerando ao Senhor, você está venerando a Deus. Porém, Deus não fez dessa forma. Entende? Porque você está acreditando e está depositando uma fé em cima de uma imagem, em cima de um artefato, em cima de um objeto, que não é Deus ali. Entende? Então, em vez de você ficar orando para um objeto, venerando, adorando um objeto, de um modo geral, eu estou resumindo aqui de um modo geral, tá bom, gente? Objeto de um modo geral. Deposita essa sua fé em Deus. É necessário que você tenha um local que você venha construir um altar para Deus. Ah, Roberta, mas se eu construir um altar para Deus, eu preciso colocar artefatos ali que venham a remeter que aquele altar ali é de Deus. Você não precisa disso. Você não precisa nem ter em si um altar físico. Você precisa ter um local que você sabe que aquele local ali você vai buscar a presença de Deus e você vai sentir a presença de Deus ali. Pode ser dentro da sua casa, pode ser no parque, pode ser num local com lago aberto, um local onde você sinta em paz, um local onde você não tenha vergonha de buscar a Deus naquele local. Aquele local ali que você separou para buscar a presença de Deus, pode ser a sua casa por um todo, não necessariamente um cômodo específico. O local que você separou para buscar a presença de Deus se torna um altar. Entende? Por isso que eu falo aqui, Deus fala para a gente ter um altar para buscá-lo, para adorá-lo, ok? Mas não necessariamente precisa ser algo fixo.
Você pode buscar a Deus em qualquer lugar, mas seja um local que te dê tranquilidade e te dê uma certa paz de espírito para você vir buscar a Deus ali. Entende? E você não deve colocar a sua fé em artefatos. Você tem que colocar a sua fé na oração que você está fazendo e que Deus está recebendo. Então a gente precisa se abster dessas práticas e essas crenças limitantes que tivemos no decorrer do nosso crescimento, achando que se a gente não tiver um artefato dentro de casa, Deus não está ali. A gente não pode limitar o Senhor. Deus está acima disso. Deus age na sua vida através da fé. Então, se você tiver... O que adianta? Vou fazer uma pergunta para vocês. O que adianta vocês terem dentro de casa alguma coisa que se remete ao divino e você não ter fé dentro de você? A presença de Deus não está ali. A presença de Deus só vai estar mediante a sua fé. Entende? Então você não precisa ter objetos dentro de casa que venham arremeter uma religiosidade, que é isso que acontece. Entende? Você mostra para o outro que você é santo, você mostra para o outro que você conhece a Deus, você mostra para o outro que você tem intimidade com Deus, entre aspas. Você vive de aparências. Deus não tem uma vida de aparências para ti. Deus quer ter contigo uma vida de intimidade e relacionamento. As pessoas não precisam saber que você tem intimidade e relacionamento com Deus. Mas Deus precisa. Mas você precisa, na verdade, não Deus, você precisa saber que você tem uma vida de relacionamento com Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus, a gente não tem que ficar explanando para o mundo que nós somos santos e que nós buscamos a Deus, que nós buscamos a presença de Deus. Isso, quando a gente começa a fazer isso se torna uma vaidade dentro de nós. Isso se torna um orgulho, uma soberba. Entende? Deus não tem isso para a nossa vida. Deus quer intimidade conosco. A nossa intimidade com Deus vai ser transpassada através das nossas atitudes e dos nossos posicionamentos. Por quê? Porque Deus vai começar a ficar em evidência na nossa vida. Então você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa provar para Deus que você o quer na vida dele. Entende? Então construa em ti um altar, um local, separe um tempo para você buscar a presença de Deus. Ok? Também tem um detalhe aqui. Quando você separa e você começa a se dedicar ao Senhor, o sacrifício aqui que a Bíblia está falando, naquela época, se fazia um sacrifício de animais, porque era desse jeito que Deus queria. Porém, hoje, não se faz mais sacrifício de animais, ok? O sacrifício que você precisa fazer para estar na presença de Deus e ter a presença de Deus voltada para a sua vida é as suas renúncias, é o seu posicionamento. É você pagar o preço de oração, de jejum, de leitura da palavra, insistindo em querer estar na presença de Deus todos os dias. Esse é o sacrifício que Deus quer de nós hoje. Porque Jesus veio ao mundo e já se sacrificou por nós. Ele já pagou o preço. Então a gente não precisa mais fazer sacrifícios para Deus. O sacrifício que nós precisamos fazer para Deus, para a gente obter tudo dele na nossa vida, a gente viver os planos do Senhor para a nossa vida, é a gente renunciar à nossa carne, é a gente renunciar às nossas vontades, é a gente abrir mão de situações e coisas e pessoas e lugares e afazeres que nos afastam da presença de Deus. Essa é a renúncia que Deus quer que a gente faça. Esse é o sacrifício que Deus quer que a gente faça. Entende? Então, se hoje você trabalha com alguma coisa que esse local de trabalho teu te afasta de Deus, ora ao Senhor e fala: Pai, eu não quero mais trabalhar aqui porque esse local me afasta do Senhor. Eu quero trabalhar em algo que venha a me aproximar de Ti, porque eu quero priorizar o Senhor na minha vida. Ele vai te dar situações e meios e estratégias para você vir a deixar o local que você está trabalhando e ele vai te apresentar um outro local que é segundo o coração dele para a sua vida, que tem a ver com ele para ti, para você ir trabalhar nesse local.
Entende? Então, a gente precisa se entender que Deus ele está englobando tudo na nossa vida. A partir do momento que você começa a buscar a Deus em espírito e em verdade, em comunhão, adoração, leitura da palavra, oração, renunciando à sua carne, automaticamente o Espírito Santo vai começando a te convencer o que é pecado na sua vida e o que é que você precisa, o que você tem que deixar de fazer e o que é que você tem que fazer. É através do seu relacionamento com Deus que o Espírito Santo vai começar a trabalhar em você. Ele vai começar a te convencer do pecado e do juízo. Ele vai começar a te convencer que situações que você faz não agradam o coração de Deus. Ele vai começar a te mostrar que situações que você deixa de fazer, que você precisa fazer para agradar o coração de Deus. Entende? Então é na sua comunhão com Deus que tudo acontece. Então vamos enfatizar aqui para a gente finalizar. Não adore ídolos. Não adore nada que não seja Deus na sua vida. Deus não divide a glória dele com ninguém. Entende? Então não se engane achando que esse artefato, esse objeto, essa imagem que você está adorando, que você está venerando, Deus está falando com você. Não. É a fé que você está colocando em cima dessa situação que está fazendo o coração de Deus mover a você. Então você não precisa ter nada que venha lembrar a Deus na sua casa, porque isso é religiosidade. Deus quer contato direto com você. Contato direto nosso com Deus é a oração, é a renúncia, é o acreditar, é o exercer a fé. Então você não precisa ter imagens, artefatos, objetos, ídolos de pedra, de bronze, de madeira, de acrílico, de resina, de qualquer coisa que seja na sua casa que venha remeter a algo religioso, porque Deus abomina a religiosidade, ok? Outra coisa aqui, precisamos ter um local onde a gente procure a Deus em espírito e em verdade e façamos daquele local um altar. Seja ele físico ou seja você sabendo que aquele local ali é um local sagrado. É um local que você separou para estar na presença de Deus. É um local que você vai apresentar as suas petições, adorando Ele em espírito e em verdade. Vai estar ali agradecendo a Ele. Ok? Outra coisa, precisamos fazer sacrifícios. Sacrifícios não são feitos mediante animais mais, porque Jesus veio ao mundo e se sacrificou por nós, nos libertando disso, ok? Nos libertamos do inferno, libertamos de um modo geral. Então, o que nós precisamos fazer? O sacrifício que nós precisamos ter a Deus é renunciar às nossas vontades, é obedecer a palavra de Deus, é querer estar na presença dEle, em espírito e em verdade, buscando Ele, através da oração, leitura da palavra, priorizando o Senhor na nossa vida. Entende, gente? Então, seja você um com Deus, para Deus ser um contigo. Primeiro a gente procura, primeiro a gente se dedica, primeiro a gente insiste, primeiro a gente persiste, depois Deus se mostra evidente na nossa vida, porque Ele vai ver em você um coração disposto a querer buscá-lo e a querer conhecer mais dEle e a querer estar na presença dEle. Quando Ele vê isso de você, Ele vai começar a se manifestar na sua vida, ok? Ele vai começar, e você vai começar a sentir a presença dEle mais acentuada. Então só depende de você se posicionar, só depende de você buscar e só depende de você querer. Ok? Então busque a Deus na sua individualidade, na intimidade, para poder vir a ter um relacionamento com Ele. Só depende de nós, dos nossos posicionamentos e da nossa decisão. Então uma decisão sua pode mudar o rumo da sua história. Só depende de você querer. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.